Olá, eu me chamo Glauber Matheus, eu sou aluno de Ciências Naturais da Universidade do Sul e Sudeste do Pará e hoje eu vou apresentar minha meta-aula sobre tempestades. Bom, primeiramente, por que sobre tempestades? Tempestades é um tema muito legal de ser abordado, porque já engloba fenômenos naturais, e fenômenos naturais é muito interessante para os alunos saberem o que acontece no cotidiano, no meio onde eles vivem. Então, é muito legal de saber como é que os fenômenos se ocorrem, né? Então, tem essa imersão do aluno no assunto. Especificamente no estado do Pará, tem um inverno amazônico. E esse tema é muito legal de ser abordado nos meses de março e abril. É onde ocorre a maior frequência de chuvas. Então, maior frequência de tempestades. Então, ele já tem mais imersão ainda no assunto. Até porque também tem um regionalismo. E o regionalismo faz com que o aluno se sinta íntimo do assunto. Ele já está envolvido ali naquele meio. Então, é bem legal de ser abordado. Não é um bicho de sete cabeças. É um tema muito legal e os alunos prestam muita atenção. A introdução à tempestade. Primeiramente, no começo da aula, vão ser feitas duas perguntas. O que são tempestades? Para ocorrer várias respostas dos alunos, é bastante importante essa interação, porque engloba na abordagem da aula. Depois dessa pergunta, vai ser feita outra pergunta. Como é que se forma uma tempestade? Já vai ser envolvido vários alunos nesse meio e vai haver um debate entre eles. É muito legal esse debate, porque já dá para ter uma noção do conhecimento deles sobre o assunto. A finalidade da aula é levar o aluno a ter uma outra visão do cotidiano e dos fenômenos naturais, em específico as tempestades, a ponto do aluno observar os fenômenos acontecendo e, ao mesmo tempo, lembrar da aula ministrada. Então, é muito legal quando isso ocorre, porque o assunto fixa na cabeça do aluno meses e meses. E, às vezes, tem aquele aluno que, quando chega na hora da prova e dá um branco. Isso não vai acontecer se ele tem uma aula imersiva. O aluno tem um assunto por vários dias. Pode até também repassar para os pais em casa, e o aluno assim aprende mais ainda. As habilidades da BNCC, esse assunto se engloba nessas três habilidades, que é avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos e migração. Então, a tempestade, ela provoca alteração de muitos hábitos nossos. Está ocorrendo uma tempestade agora e uma pessoa está atrasada para chegar nesse compromisso. Ela pega uma via que normalmente ela demora 30 minutos para essa reunião, para esse compromisso. E no meio da tempestade, essa via ou está alagada, tem a possibilidade de trafegar lá, ou cair uma árvore por conta da tempestade. Então, vai afetar esse hábito dela de sempre passar por ali. Ela vai ter que desviar o caminho, e esse caminho demora em torno de 2 horas para chegar no compromisso. E afeta toda a rotina dela, afeta a rotina de várias pessoas também, que dependem daquela via ou que moram naquela via mesmo, que fica possibilitado de sair de casa. Então, tem vários empecilhos que alteram os hábitos dos seres humanos. A outra habilidade é de identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Então, aí já entra a meteorologia, as tecnologias que são envolvidas, a previsão que vem a tempestade, se vai ser muito violento, vai ser muito forte, se vem muito vento, muito volume d'água, se vem com raios também. É muito importante esse papel da meteorologia, pois
tem aquele papel de avisar a população. Tem uma população que está numa zona de risco, de deslizamento, ou algo do tipo, aí já aciona a defesa civil e a defesa civil faz o papel dela de remanejar a população que está ali. Então, esse papel da meteorologia é muito importante e já entra nessa habilidade da BNCC também. A outra habilidade é de discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental, a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então, alguma obra que ocorre, algum conjunto habitacional em volta de uma pequena floresta, ou perturbou o meio onde vivia várias espécies de animais, o homem provocou aquela perturbação, e ainda vem a tempestade em cima, e aquilo causa um desequilíbrio ambiental naquela área. Então, essa habilidade é de buscar algumas alternativas para restabelecer aquele equilíbrio naquela área, para viver em harmonia ser humano e animais. A abordagem dessa aula vai ser a abordagem CTSA. Ela se encaixa perfeitamente nessa abordagem. Por que se encaixa? Porque vai falar de tempestades, chuvas, fenômenos naturais. A ciência vai explicar. Por que se encaixa na tecnologia também? Vai ser já entrar a parte da meteorologia, os equipamentos, tecnologias que são usados para prever essas tempestades. Sociedade. O que essa tempestade vai afetar na sociedade? Que empecilho ela vai trazer? Também se encaixa. E também se encaixa no ambiente. E a tempestade vai alterar naquele ambiente. O que ocorre? Então, a abordagem CTSA, além de ser bem flexível para se trabalhar com os alunos, porque o aluno vai ser o centro das atenções e não o professor, e ela se encaixa também perfeitamente nesse tema, porque se encaixa nessas quatro letrinhas, nessa sigla completa, tem a tempestade. A metodologia que vai ser aplicada, primeiramente, na aula vai ser feita essas perguntas, como eu tinha falado anteriormente. Depois dessas perguntas, vai começar a parte teórica. Vai explicar, vai apresentar diversos fluidos na natureza, quais são, como é que eles se formam, mas de uma maneira bem simples, bem rápida. Porém, vamos enfatizar as tempestades. Vamos fazer um apanhado geral e especificar a tempestade. Aí vamos explicar como é que são formadas, como é que ocorrem as nuvens para formar a tempestade. Então vamos pegar a tempestade e destrinchar ela todinha para explicar para os alunos. E dentro da tempestade tem a parte de raios. Nessa parte de raios, vamos explicar sobre a eletrização, que é um assunto muito importante. Vamos fazer a diferença entre raios, raios, trovões e relâmpagos. E nisso, vamos explicar a eletrização, que é um assunto bem legal, bem interessante esse conceito da física, e vai agregar bastante valor dentro dessa aula. Após essa explicação toda, esse conceito e essas teorias, vai ser dividido em alguns grupos, em 3 grupos, na verdade, para no futuro fazer um seminário, uma apresentação de um seminário, sobre, basicamente, um subtópico de 3 perguntas. Cada grupo vai ficar com 3 perguntas. O tema é sobre tempestade. E vão ser esses. A primeira pergunta vai ser, já para o primeiro grupo: quais tecnologias são utilizadas para previsão e prevenção de tempestades? A segunda pergunta vai ser: como são formadas as tempestades e de quais tipos elas são? A terceira pergunta vai ser: qual foi a tempestade mais violenta que ocorreu na região e quais foram os prejuízos que ela causou? Você pode perceber que no primeiro grupo, quais tecnologias são utilizadas para previsão e prevenção de tempestades? Vai entrar a parte de meteorologia, vai entrar os equipamentos,
Vamos pegar esse apanhado geral da metodologia e vamos explicar para os demais colegas. A segunda pergunta é como são formadas as tempestades, de quais tipos elas são, vai pegar um meio científico. Vai pegar desde como é formada lá longe, ela, até chegar à zona urbana. A terceira pergunta é qual foi a tempestade mais violenta que ocorreu na região e qual foi os prejuízos que ela causou. Então já vai ser um apanhado mais histórico. Vai pegar a região em que o aluno está inserido, que no caso vai ser a região norte, do estado do Pará, ou até mesmo a cidade dele. Vai pegar o histórico de ver qual tempestade deu mais prejuízo e qual foi a mais violenta. Vai pegar os dados históricos todinhos, o que ocorreu nesse dia, e vai fazer um apanhado geral e apresentar na sala de aula. Bom, depois de fazer a divisão desses grupos e explicar sobre os subtópicos, né, vai ter as orientações de pesquisa. Ser dito aos alunos onde pesquisar, onde não pesquisar, o que pesquisar, o que apresentar, qual modelo vai ser apresentado na aula, de que maneira, né, de não apresentar algo errado ou entrar no tema do colega. Então vai ser feita essa orientação para ter uma apresentação bem rebuscada, bem científica na sala de aula. Bom, a avaliação dessa aula sobre tempestade vai ser a participação, porque a abordagem CTSA ela exige muito que o aluno participe. E uma aula que o aluno participa é bem mais legal de ser ministrada, né? Que o professor só falando. Então, a participação vai ser bem importante, vai ser um critério de avaliação nessa aula. O aluno falando sobre curiosidades que ele viu na internet, sobre o cotidiano dele mesmo, mas ele participando já está de bom tamanho na sala de aula. E em outro momento futuro, sobre o seminário, a avaliação vai ser a apresentação, como é que eles vão se portar na sala de aula, apresentando, e a explicação do tema. Já vai dar para diferenciar quem estudou mais ou se estudaram no mesmo nível, né? Porque a apresentação, eles explicando o que é autoridade no assunto, falar sobre o assunto que foi dado, né? Vai mostrar que estudou e se dedicou bastante naquele seminário. Então, quem estudou mais vai ter a nota justa dele, quem estudou menos também vai ter a nota justa, para não ficar uma maneira desigual, jogar um para cima do outro. Essas são referências para ter essa aula sobre tempestade. Importante ressaltar que essa aula de tempestade foi otimizada para uma aula só. No caso, é 40 minutos. E é isso. Muito obrigado.